o nosso amigo ex-governador aqui da Paraíba, Ricardo Coutinho, ele já está aqui com a gente. Olá, Ricardo, tudo bem? Oi, tudo bom, Miguel? Como vai? Tudo em paz? Tudo bem. Ricardo, bem-vindo aqui ao Jornal da Fora, sempre muito bom conversar com você. Eu queria começar pedindo a sua opinião sobre esse embate entre o judiciário brasileiro e o Elon Musk, o bilionário, dono do X, dono da Starlink, uma das pessoas mais ricas do mundo, que resolveu abrir aí uma guerra contra o judiciário brasileiro, não querendo respeitar as leis do Brasil. O judiciário brasileiro pediu que o Twitter indicasse, o X indicasse um representante no país, e não foi representado, não foi atendido, então o X está suspenso no país até que as ordens sejam cumpridas. Qual é a sua posição? O que você acha sobre esse embate, sobre essa polêmica toda? Eu acho, Miguel, que nós estamos diante de um dos momentos mais importantes dos últimos tempos. É evidentemente que está em curso no mundo uma construção de um mundo cada vez mais autocrático, onde uma camada superior, formada principalmente por aqueles que têm capacidade de influenciar as pessoas, as big techs, buscam se colocar acima dos governos. Então, como é que pode você ter no mundo alguém que mande mais do que os próprios governos? E se servem da democracia para destruir a democracia. Quando o Poder Judiciário brasileiro, através do ministro Alexandre de Moraes, ele toma essa posição, eu acho que ele sinaliza firmemente para uma coisa que nós, desse lado da política, estamos dizendo há muito tempo. Redes sociais, big techs, a internet precisa de regulamentação. Não é possível você achar que pode fazer tudo porque a internet é terra de ninguém. Porque quem controla a internet tem que controlar as economias do mundo, tem que controlar os costumes do mundo, os governos do mundo. Isso não é possível. E eu fico, assim, abismado quando eu vejo alguns sujeitos, algumas figuras patéticas, dentro do Congresso Nacional, defendendo essa suposta liberdade, que não tem nada de liberdade. O cara quer ser livre para poder agredir a soberania de um país, para poder não respeitar as leis de um país. Evidentemente que isso não existe. E isso daqui a pouco vai estar se voltando contra os Estados Unidos, que dão guarida a tudo isso, que dão cobertura a tudo isso. Daqui a pouco estarão se voltando contra. Porque é por isso que esse embate que existe no Brasil hoje, uma democracia liberal de mais de 200 milhões de habitantes, com os problemas já decorrentes da passagem da existência da extrema-direita pelo governo, com esses problemas que existem hoje, principalmente em São Paulo, ou seja, esse embate que está acontecendo é fundamental para registrar e resgatar um futuro civilizatório, um futuro civilizado para o nosso país. Então, eu acho que o ministro Alexandre de Moraes tem cumprido um papel fundamental, porque a decisão da justiça, você discorda, mas você tem que cumprir. Eu tenho convicção de que já fui prejudicado por decisões do Poder Judiciário, particularmente na área eleitoral, mas eu tenho que cumprir. Por que é que um estrangeiro, pelo fato de ter bilhões de reais, pelo fato de achar porque está procurando energia no universo para poder controlar a Terra daqui a algumas décadas, na visão dele, por que é que uma pessoa como essa não vai respeitar as leis de um país? O que é que diz que uma empresa, pelo fato de ser poderosa, ela vai ultrapassar todos os limites legais de um país? Então, eu penso que os patriotas e os não patriotas precisam estar, nesse momento, muito interessados no desfecho de tudo isso. O STF tem
a mais profunda razão de agir dessa forma. Se o STF perde esse confronto, ele não vai conseguir mais absolutamente definir, né? Porque vai perder força, vai perder autoridade. Né? E ele está certo, tem que ter um representante aqui, a empresa. A empresa não pode simplesmente espalhar fake news. E o Congresso, que a tudo olha, sempre com aquela crítica, né? Eu falo Congresso majoritário, o Congresso tem que se voltar para essa questão, tem que definir uma regulamentação para a internet. Se o Congresso não faz isso, a internet continua a ser uma terra de ninguém, ou seja, uma terra onde vale tudo e que produz as piores figuras, como, repito, nós estamos vendo em São Paulo agora, né, com a candidatura do Pablo Marçal. Ou seja, eles querem transformar o país e o mundo numa barbárie. E acima dessa barbárie vai ter lá uma pequena faixa de felizardos bilionários que poderão sobreviver, né? Mas, ao mesmo tempo, para todo o restante da população, fica o inferno propriamente dito. E o instrumento para isso, repito, são as redes sociais. É preciso chamar para ser essa responsabilidade como o ato mais democrático possível de se fazer nessa atual conjuntura. Maravilha. Ricardo, tem um outro assunto que eu queria tratar com você, que é sobre os dados divulgados hoje pelo IBGE, relativos ao crescimento econômico do Brasil. Eu até pedi para o Guilherme subir aqui um gráfico que acabei de colocar no grupo. Deixa eu trazer a notícia básica, né? Hoje o IBGE divulgou os dados relativos ao PIB no segundo trimestre de 2024, identificou um crescimento forte no segundo trimestre, de 1,4% frente ao primeiro trimestre, e de 3,3% em relação ao trimestre anterior, um crescimento ancorado, sobretudo, no investimento, o que é evidentemente muito importante. O investimento cresceu muito, cresceu 5,7%, Ricardo, o investimento em relação ao trimestre do ano anterior, crescimento muito forte, e também o crescimento da indústria, porque a agricultura mesmo, a agricultura ela caiu, mas a indústria compensou, e o investimento. Está aí um gráfico, você vê que foi o maior crescimento dos últimos anos. Você tem esse crescimento aqui grande no terceiro trimestre de 2020, 7,9%, e depois nos trimestres seguintes. Só que isso aqui, evidentemente, é um dado atípico, que foi logo depois da pandemia. Você vê que na pandemia mesmo a economia caiu quase 9%, aí quando termina o bloqueio, né, os bloqueios sociais e tudo, tem um crescimento, mas aí uma coisa que não significa muito. Né? Mas, assim, em tempos normais, o maior crescimento dos últimos anos, né? Você vê que desde 2018, aqui nesse gráfico, foi o maior crescimento grande, surpreendente. O que você acha disso? E se você acha que esse crescimento, qual o impacto político que você acha que pode ter esse crescimento? Olha, Miguel, eu acho várias coisas, né? A primeira delas é uma constatação do mal que foi feito a esse país na última década. Quer dizer, o lava-jatismo, que começa ali em 2013, na verdade começa antes, né? Começa na primeira década, com a história do mensalão, da teoria do homem de fato, dessas coisas todas, mas que atingiu o seu ápice a partir de 2013, né? E que durante essa década inteira trouxe um prejuízo enorme para o país. Primeiro porque sabotaram a economia na época final do governo da presidenta Dilma. O Congresso claramente sabotou a economia. O Congresso votava pauta-bomba todos os dias. Fazia, né, graça para todos os setores. O Congresso queria derrotar a economia para poder derrubar a presidenta Dilma. Conseguiu o intento e depois começa um arroxo violentíssimo com a redução do investimento, porque em qualquer país do mundo, e a China está aí para poder dizer isso, a Índia está aí para poder dizer isso, o Vietnã está aí para poder dizer isso. Ou seja, o investimento, a base do investimento é o público que faz. E no caso do Brasil não seria diferente.
não é? Então, o país passou até 2022 numa peleja enorme, né, para tentar se manter no patamar minimamente civilizado. A ascensão do presidente Lula se começou um trabalho importante, né, de não só dar conta às demandas anteriores, represadas, que não é fácil, mas, ao mesmo tempo, abrir comércio com muitos países. O governo Lula conseguiu viabilizar comércios hoje com 163 países. O que é que significa viabilizar comércio? É que algum ramo da nossa economia está exportando para lá, né? O que é uma garantia enorme para um país que precisa reativar principalmente a sua indústria, né? E precisa tornar essa indústria uma nova indústria, porque também não é simplesmente aquela velha siderúrgica, aquele velho modelo que vai se estabelecer nesse mundo, né? A questão da tecnologia tem que estar muito presente. Enfim, uma nova indústria que dialogue com o meio ambiente, que tenha capacidade de se estabelecer e conquistar espaços, né? Conquistar mercados, né? Eu, particularmente, acho que esses números eles estão vindo até antes do que eu, particularmente, acreditava, né? E fico muito feliz com isso, porque não é fácil governar hoje. Nós estamos num momento, Miguel, que eu chamo de um momento anárquico. Ou seja, você tem uma tropa e você tem uma parcela da população, no meu entender, que está doente psicologicamente falando, ou seja, forças estranhas atuam para poder fazer com que essas pessoas pensem nos maiores absurdos, não é? E quando você consegue determinar um caminho, você tem a negação disso tudo a todo momento. A todo momento. Existe uma guerra em curso, seja na parte das ideias, seja na parte da desinformação, seja na parte das queimadas, em várias partes. É uma guerra que tem como epicentro a estabilidade democrática do país. E eu acho que o governo tem, tem avançado muito em relação ao governo anterior, tem estabelecido uma rota de normalização, não só da economia, mas das próprias políticas públicas como um todo, tem voltado a investir, mesmo com as amarras que esse arcabouço fiscal ainda impõe ao Brasil, com essas amarras, né? Mesmo com o absurdo de emendas que estão a cargos dos parlamentares, mesmo nós estando num regime presidencialista, você tem mais emendas para parlamentares do que o próprio PAC. Todo o investimento do PAC, Programa da Aceleração do Crescimento, ele é menor do que o quantitativo de emendas que o Congresso obrigatoriamente tem para colocar aonde bem entender, né? Eu acho que o Supremo Tribunal também nessa área começa a dar um novo formato, que eu considero fundamental para a democracia, não é para o governo Lula, não, é para a estabilidade democrática, porque como é que pode um governo ter todas as cobranças em cima dele, mas não ter os recursos para poder atendê-las, para poder dar respostas? Porque os recursos, uma grande parte, está no Congresso. E o Congresso não respeita nenhuma política pública, é a vontade pessoal de cada um dos parlamentares, né? Então, quando o país consegue navegar por essas águas revoltas, né, e começa a dar respostas contra todos os prognósticos, gente que ficava agourando, né, o mercado, capitaneado pelo mercado financeiro, agourando a todo momento, dizendo que vai dar errado, dizendo que agora o PIB cai, dizendo que a Bolsa vai explodir, que a Petrobras vai quebrar. Todo tipo de coisa a gente percebe, infelizmente, né, nessa atual quadra da vida brasileira. E quando você tem uma resposta de crescimento de 2,7%, com uma perspectiva de crescimento maior do que isso, do PIB para o ano, é algo que todos nós precisamos celebrar. Celebrar com os pés no chão, né? Entendendo que é uma etapa e entendendo principalmente que o nosso querer, Ô, né, o nosso Ricardo, objetivo, Miguel, só para concluir, entendendo que o nosso objetivo ele é mais do que simplesmente o crescimento do PIB, né? Fazer com que esse PIB seja
dividido de uma forma mais democrática para com a população. Perfeito. Só retificando aí uma coisa que você falou, que o crescimento foi maior que isso, não foi 2,7%, foi 3,3% em relação ao ano anterior e 1,4% em relação ao trimestre anterior. O 3,7%... 2,7 era uma projeção de PIB anual, né? Que é muito boa. Muito boa. A projeção, então, está acima da projeção, que é um crescimento anualizado, está em 3,3%. Ricardo, tem muito leitor aqui pedindo para você dar uma palhinha para a gente sobre qual a sua expectativa para as prefeituras da Paraíba. Eu acrescentaria aqui Nordeste, não sei se você está acompanhando o Nordeste como um todo, mas qual a sua análise aí sobre as eleições municipais na Paraíba e no Nordeste? Eu acho que são eleições difíceis, porque o poder local está muito contaminado ainda pelos anos recentes do país, né? Pelo bolsonarismo, são eleições difíceis, mas eu acho que no quadro final nós vamos ter um avanço ao que tinha em 2020, um avanço principalmente nas cidades maiores, onde o neofascismo se estabeleceu como referência política, né? No caso de João Pessoa, eu creio que a chapa Luciano Cartaz, que é do PT, e Amanda Rodrigues, que também é do PT, numa aliança da federação com o PSOL, eu creio que vai para o segundo turno. Claro que na Paraíba o festival de pesquisas é algo assim até irônico. Eu sou uma pessoa que, antes da intervenção, né, das ilegais e antidemocráticas de setores do Judiciário e do Ministério Público na política, eu ganhei todas as eleições. E, por incrível que pareça, Miguel, eu perdi todas as pesquisas. Teve uma delas, 2010, que eu perdi a pesquisa de boca de urna. A eleição já tinha acabado e a Globo, né, com o William Bonner, deu que eu teria perdido a eleição de boca de urna. Então, você imagina o cenário, né? E eles tentam criar uma situação confortável para o atual prefeito Cícero Lucena, tentando dizer à população que não tem disputa. Mas, evidentemente, que tem disputa, ela é dura. Acho que o PT vai para o segundo turno, e no segundo turno é outra eleição, porque no segundo turno vai ser um plebiscito entre uma administração, que é a do atual prefeito, que muito pouco fez, né? O atual prefeito não consegue ter assim nenhuma obra para poder mostrar, nenhum investimento concreto para poder mostrar. Por incrível que pareça, ele em 3 mandatos que ele teve durante a sua vida de prefeito, ele não conseguiu fazer uma escola. Ora, por aí você mede vamos dizer assim, o pouco caso, o desprezo que um governante tem para com a maioria da sua população. Como é que você não faz uma escola? Numa cidade que em 10 anos cresceu 120 mil habitantes, que é o maior crescimento do Nordeste, porque muita gente está vindo de fora, tem uma questão da migração, etc. Então, esse prefeito, além de não ter nada para mostrar, houve recentemente, né, uma operação da Polícia Federal que investiga firmemente a atuação do crime organizado do tráfico de drogas dentro da prefeitura nos negócios. Não é como saiu na imprensa, porque está nomeando gente que manda para poder ser cabo eleitoral. Não é isso, não. A questão é muito mais profunda. A questão são, vamos dizer assim, investimentos, são compras de produtos, são trocas econômicas que está acontecendo em João Pessoa, está acontecendo na grande João Pessoa, Cabedelo, Bahia, Santa Rita e Conde, toda a região né, ao redor de João Pessoa, e está acontecendo em muitas cidades do país afora. É um novo modelo que está aí se colocando e que é preciso fechar essas portas, né? E se fecha essas portas na política, porque daqui que forças de segurança, polícia e tal, vai agir, vai levar muito tempo. E aí o prejuízo será igual ao do Rio de Janeiro, que hoje você tem uma situação extremamente degradante. Então, em João Pessoa, eu creio que nós vamos ter um segundo turno. Em Fortaleza, né, você tem o Evandro Leitão, do PT,
que pontua bem para iniciar essa campanha. Essa é uma campanha curta, pontua com 12%, 14%. Ele tem condições de ir ao segundo turno, mesmo com o atual prefeito disputando com o capitão que representa a extrema-direita. Não é? Em Natal, Natália Bonavides, eu acho que ela vai bem, vai crescer bastante. Ela está em terceiro hoje, mas ela vai crescer bastante. É uma deputada extremamente atuante. Eu creio que seja possível, né, vencermos as eleições do Rio Grande do Norte no segundo turno. E acho que a performance em Teresina do PT com o deputado Fábio Novo é uma performance extremamente importante, né? Pontua, polariza a eleição, né? Nessas pesquisas que não se tem o controle, ele está lá dentro de uma margem de erro mais ampla, né? E acho que é a grande novidade das eleições aqui no Nordeste, é o Fábio Novo. Portanto, eu creio que nós vamos ter, né, em algumas prefeituras, a continuidade do atual mandato, que são, ou da atual forma política, né, de fazer política, que são setores já identificados com a direita, como no caso, provavelmente Maceió, provavelmente Salvador, mas em outros casos você tem um avanço das forças de esquerda, principalmente do PT, né, que podem nortear para 2026 um cenário extremamente importante, porque eu lembro que o presidente Lula ganhou do Nordeste com 70% dos votos, né? Mas as capitais estavam nas mãos, todas elas praticamente estavam nas mãos de prefeitos, né? Ou a maioria delas de prefeitos que eram contra o presidente Lula, prefeitos aliados com Bolsonaro. Então, esse crescimento, a manutenção de João Campos no Recife, então você vai ter um reforço, diferentemente do que dizem, um reforço dos setores progressistas governando ou crescendo na maior parte das cidades de grande porte, particularmente nas capitais do Nordeste. Eu estou esperançoso em relação a isso, né? Estou esperançoso em relação ao Rio. Eu acho que, além do Paes, né, Eduardo, que deve ser vencedor, mas o professor Tarcísio, ele começa a pontuar de uma forma interessante, né? Tem um setor de esquerda ressurgindo dentro da cidade do Rio de Janeiro, depois de anos e anos de dificuldades, né? Nós estamos aí percebendo isso. Enfim, eu acho que nós vamos sair mais forte do que estávamos em 2020, né, quando das últimas eleições municipais. Muito bem. Ricardo, tem uma notícia aqui que seria interessante você comentar. Tem esse fenômeno em São Paulo, sei que você, não sei até como você tem acompanhado também a eleição em São Paulo, que São Paulo é uma principal cidade do país, então ela é uma das eleições que mais se nacionaliza, e tem esse personagem novo aí, Pablo Marçal, e agora tem essa notícia desses áudios, né? Deixa eu até pegar a notícia aqui para eu trazer aqui. O UOL revelou nessa segunda-feira novos áudios que comprovam a participação de Pablo Marçal na quadrilha de fraude bancária pela qual foi condenado criminalmente. Nas conversas, o coach fala com Danilo Oliveira, que era pastor de uma igreja frequentada por Marçal, líder do esquema. Aí tem um áudio, a gente até tem um áudio para mostrar aqui, só que eu não vou mostrar agora não, a gente tem poucos minutos. Só queria que você comentasse sobre como é que você está vendo essa emergência dessas figuras de extrema-direita pelo Brasil. Eu acho, Miguel, que a gente está diante de um quadro de profunda hipocrisia, né? E a hipocrisia parece estar se concentrando, sobretudo, em São Paulo. Eu, sinceramente, lamento que uma parcela da população olhe para um sujeito como esse, né? Alguém que você percebe que é profundamente desqualificado para exercer um cargo como prefeito da maior cidade brasileira, né? Um cara que está enrolado até as entranhas, até as últimas, né? E as pessoas, você tem aí 20% da população que acha normal, normaliza o absurdo, né?
Eu acho que nós não matamos ainda a serpente. E o ovo dela está aí, se multiplicando. Bolsonaro, enquanto Bolsonaro, não enquanto bolsonarismo, mas Bolsonaro ficou ali para trás, até mesmo porque é muito limitado, é um sujeito muito limitado. E você começa a perceber o surgimento de outras figuras que são talvez mais organizadas para o mal, como é o caso desse cidadão chamado Pablo Marçal. Ele tem todas as implicações e as ligações com o crime organizado. É um deboche ele responder a isso, ele disse que não, mas é um deboche. Tá tudo, sabe? Todas as conexões são feitas e o cara vem para uma campanha, produto dessa internet desregulada que aí está, produto de golpes e mais golpes que foi dando pela vida fora, de uma fortuna que ele nem ninguém consegue justificar, não é? E com profundas ligações com o crime organizado, com as facções. Era o que eu estava dizendo, as facções estão entrando na política, porque para eles vão vender assim 50 milhões de medicamentos, eles têm lá uma empresa e vendem 50 milhões, porque esse foi o acordo feito, vão entrar na área do lixo, vão entrar na área do transporte coletivo. É isso que está acontecendo no país hoje. Né? É isso que está acontecendo. E eu acho que essa lentidão toda, né, para que isso seja, principalmente pela Polícia Federal, seja checado de frente, porque depois é muito difícil. Depois é muito difícil. Depois que, por exemplo, esse crime organizado entra nas entranhas do poder, para sair, é uma guerra, amigo. É Medellín, é Bogotá, é Rio de Janeiro. Estão lá dentro, né? Fizeram extensão dos seus negócios, o poder público, e, ao mesmo tempo, usam as ramificações desse poder público para fazer a governança deles sobre territórios inteiros, sobre negócios inteiros. Né? Eu acho que... Agora, também eu acho que, no segundo turno, é muito difícil para ele ter a maioria do povo. Mas mesmo ele perdendo no segundo turno, estará aberta uma porta perigosíssima para esses oportunistas de plantão, para essa turma que quer usar a política para destruir a política, quer usar a democracia para destruir a democracia, né? Para tentar aventuras em 2026 num país profundamente instável. Esse é o nosso problema. É que nós já saímos daquele período de Bolsonaro, mas quando Lula faz um governo 50 vezes melhor do que o de Bolsonaro, indiscutivelmente, né? Mas quando você vai numa pesquisa, parece que nós estamos em 2022. Ou seja, as pessoas não estão hoje fazendo leituras a partir do ponto de vista de saber se a economia melhorou ou não, se o desemprego caiu ou não, se a inflação caiu ou não. Isso tem sido meio que irrelevante. As pessoas estão sendo movidas por emoções e por mentiras, por fake news, por coisas que, sabe, que se desmancham no ar, como diria o velho Marx, né? Ou seja, eu creio que os olhos do Brasil precisam estar diretamente voltados para São Paulo e que é preciso derrotar, né? E depois, ao mesmo tempo, é preciso investigar esses oportunistas da qualidade de Pablo Marçal, porque não é possível você desestruturar. Né? Eu vi um debate, eu fiquei com vergonha. Eu vi um debate, eu não lembro qual foi o debate. Esse último que teve agora em São Paulo é uma vergonha. Uma vergonha, ou seja, o cara vai para jogar tudo para o ar, para esculhambar com todo mundo. Né? Não tem nenhum compromisso com nada, com uma coisa chamada educação política, com nada. Ele quer destruir as coisas para poder, claro, introduzir elementos que devem ser totalmente estranhos, né, ao mundo da democracia, ao mundo da política. É muito preocupante, né? Ainda é muito preocupante o Brasil de hoje, e é preciso, acho eu, né? Não tenho uma fórmula para isso, apenas tenho uma opinião que o nosso governo, o governo do presidente Lula, precisa agir no sentido de uma coisa que
alguns acham ser do passado, mas é mais presente do que nunca. Educação das massas. As pessoas têm que ser trazidas para poder discutir essas coisas, têm que ser mobilizadas, não é? Por que na Colômbia é tão mais difícil? E olha que lá tem uma guerra também do Ministério Público contra a democracia. Por que é tão mais difícil esses setores se ampliarem? Porque o governo faz isso, o governo investe na mobilização popular, perdão. Mas por que no México, ali vizinho aos Estados Unidos, o governo investe nessa mobilização popular, nessa educação popular? Eu acho que nós precisamos voltar a ter isso. Eu lembro de uma fala da presidente Gleisi Hoffmann, de que os comitês de luta que faziam as campanhas do presidente Lula, ela disse durante a campanha, disse aqui na Paraíba, inclusive, que eles não podiam ser desativados após a campanha, porque nós teríamos muito o que fazer do ponto de vista de articulação social, articulação das massas. Eles foram desativados. É preciso voltar com isso, é preciso focar nisso, porque é muito difícil, né, você governar, tentar fazer com que o país caminhe adiante, que o país cresça, se desenvolva, e, ao mesmo tempo, você tem uma destruição permanente a partir de coisas que são jogadas aleatoriamente, né, a partir das emoções das pessoas, que não se casam com a racionalidade. É de uma irracionalidade terrível isso que nós estamos vendo. E é preciso derrotar Pablo Bassal. É preciso fazer com que gente dessa laia volte lá para o seu canto, né, e deixe a política para quem tem propósitos outros que não sejam esses que ele traz inerentes à sua pessoa. Muito bem. Ricardo, só trazer uma notícia aqui, um breaking news, que são ataques eletrônicos, hackers, contra o STF, Anatel, PF e o escritório da família do ministro Alexandre de Moraes. Um ataque hacker derrubou sistemas internos e externos dos sites do STF, da Polícia Federal, da Anatel e do escritório de advocacia da família do ministro Moraes. Sem medo de queimar a língua, será que Musk tem alguma coisa a ver com isso? É isso que eu estou dizendo, é terra de ninguém, né? Isso tem um exército, sabe, solto pelo mundo, ameaçam todos os países. Todos os eventos, eles estão presentes. Eleição na Venezuela, os caras invadiram lá. Não é? Ou seja, é preciso ter muito cuidado, é preciso ter racionalidade. Né? E todo esse problema passa pela internet. Né? A internet é preciso ter para civilizar cada vez mais a população. E não para fazer com que as pessoas não saiam completamente da racionalidade. Eu não queimaria minha língua ou não queimaria meu ouvido se eu ouvisse daqui há algum tempo de que tudo isso, por trás, estava o dedinho, a digital de Elon Musk. Exatamente. Eu até pedi até imaginei isso também, a vingança de Elon Musk, porque a maneira como ele se comporta é de um bandido do Elon Musk. Né? Uma pena, uma pessoa que poderia estar fazendo alguma coisa pela humanidade, mas parece que ele se preocupa mais com Marte, né? Instalar uma nova civilização em Marte, do que melhorar a vida aqui na Terra. E não tem respeito nenhum pelo Brasil. Ele não dá um pio contra a China, Ricardo. Não dá um pio contra a China, porque lá ele não quer perder o mercado do Tesla, que é um dos maiores mercados do carro dele. Aqui o Brasil, ele ficou mais nervoso porque o STF bloqueou as contas do Starlink, onde tem negócio importante no Brasil, mas é uma lição para a gente como é importante ter soberania, como é importante a gente não ficar dependendo do bom humor desses bilionários aí. Ricardo, eu vou então encerrar aqui nosso bate-papo. Deixo espaço para você fazer um comentário qualquer sobre sua expectativa geral com a política brasileira. Olha, é um prazer grande estar aqui novamente contigo, Miguel. E eu penso que nós temos aí um mês
né, 1 mês e 4 dias, 1 mês e 3 dias, de uma eleição que é a antessala de 2026, de uma eleição que é preciso fazer com que os setores democráticos vençam a extrema-direita, ou aqueles que são aliados à extrema-direita. Porque tem muita gente que não sabe nem o que é extrema-direita, mas morre de amores por essas coisas estapafúrdias que esse povo faz com a destruição das políticas públicas que eles têm comandado ao longo desses últimos anos. E eu acho que é fundamental a ação de vocês, né, desses sistemas que foram construídos via internet, como a TV Fórum, como muitos e muitos outros, no sentido de restabelecer um necessário equilíbrio, né? Nós temos que trazer de volta a população, Miguel, para discutir política. É fundamental isso, sabe? Isso tem que ser um esforço, inclusive, da própria política. Tem que ser um esforço do nosso governo federal, tem que ser um esforço dos nossos governos locais, porque se a gente não fizer isso, nós estaremos enfrentando uma batalha que é a batalha de um discurso que é para todos e, ao mesmo tempo, um outro discurso, né, individualizado que chega através de cada smartphone, de cada tablet, ou seja, é uma guerra muito injusta e é uma guerra de algoritmos, onde as principais vontades, desejos e frustrações das pessoas estão sendo monitorados por um único núcleo. Eu penso, sinceramente, de que a única forma de sair disso é radicalizando a democracia. Eu olho assim para os nossos governos, poucos falam, ou nenhum tem falado, né, da volta de plenárias populares, de orçamentos populares, de orçamentos construídos em grandes plenárias, dos conselhos, das conferências. A sociedade só é essa sociedade se for dessa forma, se for interagindo. Se não for interagindo, é um monte de indivíduos, mas não é uma sociedade. Compreendeu? E eu penso que nós estamos em falta com isso, né? É preciso colocar novamente o olhar e a disposição para entender de que esse tipo de política, que é a política do povo, para o povo, ela não ficou para trás, não. Ela é mais necessária do que nunca, nesse presente momento, para poder vencer, né, essas aberrações que estão sendo trazidas todos os dias, exatamente em função de que as pessoas elas não se encontram mais, né? Poucos os estados têm comícios, por exemplo, na política. Todo mundo está mais interessado em fazer um like, fazer isso, fazer aquilo. Ou seja, esse universo tem que ser reaberto novamente, com a presença física, com o encontro das pessoas, porque juntas elas podem, penso eu, elas podem muito mais. A minha expectativa é que a gente tenha, né, um avanço considerável das forças populares em relação a 2020, mas que eu acho que ainda não será do tamanho necessário para fazer com que o Brasil abandone, né, ou aposente de vez, ou extirpe de vez essa onda da extrema-direita. Muito obrigado, querido. Um abraço e até a próxima.